Saturadas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a um período enemzal de vossas vidas. Estamos aqui para tratar as consequências da escravidão no Brasil. Sabe o que eu estou dizendo para você? Que isso vai cair no Enem. São pelo menos de 2 a 3 questões. Do lado direito da folha lá, pela questão 90, 85 até 92. Isso vai cair e eu quero que você preste atenção. Consequências da abolição no Brasil. A gente já sabe que o processo de abolição é comemorado a abolição da escravidão, 130 anos aí, mas a gente não pode negar que existem consequências atuais, existiram consequências políticas, sociais para a época. Aqui eu estou com o meu amigo professor Israel e ele vai falar um pouco sobre quais foram essas consequências. Muito bom estar aqui nessa aula contigo, estar aqui nesse vídeo super legal. A gente fala de escravidão como se fosse um processo estanque, como se fosse um processo que tivesse começo, meio e fim. Não é bem assim. A escravidão, por ter permanecido como instituição brasileira por mais de 300 anos, ela deixa marcas muito profundas na nossa sociedade. Sem sombra de dúvida, a escravidão é a maior cicatriz que a sociedade brasileira carrega ainda hoje. A escravidão foi uma monstruosidade por onde ela passou, a escravidão moderna que desterrou milhões de africanos, trazendo-os para a América durante tantos séculos, ela deixa resultados que até hoje são sentidos. Não adianta a gente dizer que é passado e que já se vão 130 anos. A verdade é que as consequências ainda são perceptíveis. Por exemplo, Fabi, os escravos tinham limitações muito drásticas para aprenderem a ler e escrever. Eu não sei se você sabe, mas um escravo, para que ele pudesse ler e escrever, ele teria uma série de regras para frequentar uma aula. Primeira regra, alguém teria que dar essa aula voluntariamente para ele. Hoje a gente dá um monte de aula voluntária, naquela época não, Fabi, né? Hoje a gente dá um monte de aulas voluntárias, ajuda todo mundo, mas na época não era assim. Tem mais, essa pessoa que desse aula voluntária para o escravo teria que dar essa aula sábado após as 18 horas. Não tinha energia elétrica na época, Fabi. Era muito difícil você estudar à noite. Tem mais um problema. Se o escravo aprendiz perdesse uma única aula, ele perdia para sempre o direito de assistir aulas. Então, a esmagadora maioria da população escrava, no momento em que se aboliu a escravatura, era analfabeta. Como escravos, esses escravos viviam numa fazenda. Eles tinham comida da fazenda, era o mínimo. Eles tinham abrigo numa senzala horrenda, mas tinham. No momento em que eles são libertos, é cada um por si. Alguns vão negociar com seus senhores para continuarem trabalhando na fazenda por algum salário. Outros vão migrar para cidades, formando as periferias das grandes cidades brasileiras. É o escravo quem vai formar os cortiços no Rio de Janeiro, e que a partir do início do século XX, esses cortiços vão sendo destruídos por um processo de higienização da cidade do Rio de Janeiro, para que ela ficasse bonita, afrancesada, a moda de Paris. E esses escravos então começam a subir os morros, vão nascendo as favelas no Rio de Janeiro. Então, como dizer que não há consequências da escravidão se nós temos uma população de milhões de escravos libertos de uma hora para outra, no dia 13 de maio de 1888, analfabeto? Filho de analfabeto tem tendência a ser analfabeto também. Por quê? Porque isso é genético? Não, porque a pobreza passa de pai para filho, assim como a riqueza passa. Comportamento. Não é só comportamento, é o dinheiro mesmo, amigo. O dinheiro. Quer dizer, se o seu pai é rico, qual é a chance de você fazer um doutorado em Harvard? E se a sua mãe é analfabeta, qual é a chance de você ser obrigado a parar de estudar na 5ª série para ajudar em casa? Não. Tá entendendo? E a prova do Enem é uma prova que fala de política pública. Ela é uma prova que identifica problemas históricos e busca ver se o estudante consegue enxergar soluções. E nós temos uma herança chamada pobreza. São pessoas que de repente passam de propriedade a homens livres, sem terem nenhuma propriedade. Eles não tinham nada. Eles eram a propriedade. Eles eram a propriedade. Então você imagina como isso tem consequências ao longo do tempo. O seu ancestral é uma pessoa muito pobre. É óbvio que você vai ter uma parte da sociedade que está na frente, porque são pessoas que vão herdar terras, que vão herdar recursos, joias, mobília, animais, fazendas.
plantações, e outras pessoas que vão herdar o quê? O analfabetismo dos pais, a pobreza, a miséria. E isso é um processo lento. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o processo de abolição veio seguido de uma boa intenção de dar alguma propriedade aos ex-escravos. O presidente Abraham Lincoln, nos Estados Unidos, logo depois da Guerra Civil, quando ele vence a Guerra Civil, o Norte vence o Sul, ele abole a escravatura. Nós temos então a emenda número 13, que é a abolição da escravatura. Nos Estados Unidos, lá eles chamam de emancipação da escravatura. Abraham Lincoln, então, pergunta aos líderes negros, aos líderes das antigas senzalas, ele pergunta: o que a gente tem que fazer para que vocês levem a vida tranquilos? E eles respondem: senhor presidente, nós queremos terra. Então Abraham Lincoln separa um punhado de terras, extensões de terras nos Estados Unidos para fazer a doação. A elite americana se indigna de tal forma que um ano depois ele é assassinado. E o presidente vice, que assume no lugar dele, temendo também ser assassinado, lança um protesto dizendo: estamos defendendo os direitos dos negros e os direitos dos brancos. Brancos que haviam escravizado os negros por séculos. E agora alguém vem falar de direitos dos brancos. Quer dizer, toda a riqueza construída nos Estados Unidos tinha sido construída a partir da mão de obra negra. E aí eles eram negados o direito a ter uma terra que estava vazia, eles não estavam tirando terra de ninguém. No Brasil, a nossa abolição ocorre anos depois. A abolição americana é da década de 1860, a nossa é da década de 1880, finzinho, 1888. Quem assina a abolição é a princesa Isabel. E há estudos que demonstram que a assinatura da abolição veio seguida de uma poupança de recursos, de dinheiro, para indenizar esses ex-escravos. Mas no Brasil, os fazendeiros iniciam um outro debate. Não queremos que se indenizem os escravos. Queremos ser indenizados pela perda da nossa propriedade. Então, Fabi, é muito doloroso isso. A princesa Isabel e o governo imperial brasileiro, que se sustentavam em cima da escravidão, abolem a escravatura, mas não vão aceitar pagar indenização para os fazendeiros. O fim deles só não é tão trágico quanto o fim do presidente Abraham Lincoln nos Estados Unidos. Por cogitar, sabendo que o imperador estava idoso e que ela seria imperatriz em breve, ela cogita então fazer a poupança para indenizar os ex-escravos. E ela cai um ano depois. 1888 temos a abolição da escravatura. Um ano depois, a união entre militares e os poderosos fazendeiros derruba a monarquia brasileira. 1889 temos a proclamação da República. O governo republicano cancela qualquer perspectiva de indenização para os ex-escravos. Tradicionalmente, a gente pensa na proclamação da República como um ato de modernização do Brasil. Mas quando você olha por esse aspecto, a proclamação da República é, na verdade, um golpe conservador para evitar a ascensão de Dona Isabel, a princesa Isabel, ao trono. E aí nasce a República. Muito diferente do que era sonhado pelos intelectuais que sonhavam com a República, né? Exato. Alguns vão dizer, essa não era bem a República que a gente queria. E a República vai reproduzir todas essas mazelas. Os negros são livres. E isso já é o suficiente. Tenham a liberdade, não nos peçam mais nada. E aí, esse início da República, o momento de um trabalho nas fazendas, um trabalho muito mal pago. É o momento da consolidação do que você chamou de República do Café com Leite. Agora sim, esse nome tem propriedade, é o início da República. Até 1930 viveremos uma repartição de poder entre São Paulo e Minas Gerais. O trabalho brasileiro ainda é muito agrícola. O Brasil tem poucas indústrias, portanto, poucos operários urbanos, portanto, pouco poder de mobilização dos trabalhadores, porque os trabalhadores estão afastados nas fazendas. Pra você ter uma ideia, Fábio, em 1913, o Rio de Janeiro era a maior cidade do Brasil, ela tinha 1 milhão de habitantes. Quando você andava em Copacabana, as vacas estavam pastando na beira do mar, em Copacabana. Então a cidade ainda, apesar de ter 1 milhão de habitantes, ainda é muito interiorana. Os movimentos de busca